Vamos lá. Uma série temporal, qualquer que seja, em qualquer estudo que vocês forem fazer e colocar uma série de tempo, é necessário vocês terem em mente que essa série de tempo ela guarda determinadas características, né? E ela pode ser decomposta, essas características, né? Essas características são típicas de séries que estão sendo desenvolvidas ao longo do tempo, ok? Eu vou recomendar para vocês esse livro aqui de Estatística para Economista, do Rudolf Hoffmann, né, que é algo que está um pouco marginal ao núcleo central do curso de econometria, no sentido de que ele não está lá no livro do Gujarat. Então, ele está um pouquinho fora, porque no livro do Gujarat já admite a hipótese que vocês tenham feito um curso de estatística para economista e, em geral, isso não acontece na forma como deveria ser. Então, eu vou admitir que vocês já têm uma pré-noção sobre isso, mas não vou deixar de dar referência para quem não tem e estudar, para quem já tem e reforçar isso. E lembre-se, eu quero cobrar de vocês, ao longo do tempo, que vocês sabem exatamente decompor uma série temporal. Preço recebido de soja, né? Então, qualquer série, todas as séries. Série temporal vai ter uma característica. Então, o que a gente precisa, como economista, estudar na série temporal, né? A gente precisa verificar, né, que uma série é função do tempo, e dentro dessa série eu tenho algumas características importantes, como, por exemplo, uma série pode ter uma tendência, né? Indica a direção geral dos valores estudados. Sua principal característica é um movimento constante e suave ao longo do tempo. Então, toda série que você pegar, qualquer que seja IPCA, seja expectativa do IPCA, seja Selic, seja taxa de câmbio, seja PIB acumulado, seja todas elas, consumo, exportação, importação, risco país, reserva internacional, todas vai ter uma tendência, certo? E a tendência é a direção mesmo que vai sendo desenhada ao longo do tempo. Por exemplo, aqui, ó, você vê uma tendência, a tendência é de baixa, né? Você vê aí uma característica dessa série, você sai lá de 1,50 em determinado momento, depois ele cai, sobe para 2, depois cai novamente, depois ele estabiliza ali em 50 centavos, né? Então, tem uma tendência ao longo do tempo de queda. Então, a tendência ela é uma característica de uma série temporal. A segunda questão que pode ter numa série temporal, nem todas aparecem, mas em grande parte tem, é a questão da sazonalidade, né? Ou seja, são movimentos assim que acontecem sempre em uma determinada data do ano, ou época do ano, né? Então, ali, por exemplo, que a gente observa bastante evidenciado é que chega no final do ano, o consumo aumenta. Então, todo ano aquele consumo aumenta, todo ano aquele consumo aumenta. Se você pegar para estudar, por exemplo, o M1, então você vai ver que todo dezembro vai aumentar um pouquinho. Então, isso é uma característica de sazonalidade dentro de um determinado conjunto de dados, né? Então, é outra coisa que está impregnada dentro de uma base. Outra coisa que está impregnada dentro de uma base é características de ciclo econômico. Então, movimentos oscilatórios que estão ao longo de determinada tendência, então você tem aqueles componentes cíclicos. É o objeto primeiro dos estudos de economia, né? Sobretudo quando você abre a teoria geral, você vai ver que uma das preocupações maiores da teoria geral é identificar ciclos. E quando existem ciclos, você vai interferir naquela trajetória para poder, se tiver no ciclo de baixa, estimular o crescimento. Se tiver no ciclo de alta, tudo aquecido, dar uma freada na economia. Então, ciclo econômico é uma parte importante que a gente precisa identificar de uma série, né? E isolar esse ciclo para a gente atuar ou entender exatamente em que momento que nós estamos no ciclo econômico. E tem uma característica aleatória que pode ser qualquer coisa, tipo um evento que aconteceu inesperado, alguma turbulência, né, alguma coisa que fica completamente fora de controle, não se repete, mas ela aparece de vez em quando. Então, pode acontecer um componente aleatório aí dentro da minha série temporal, ok? Então, toda série que eu fizer análise, por exemplo, o PIB, ele vai ter essas 4 características aqui. E o nosso papel é tentar isolar esses efeitos, certo? Tentar identificar como que esses efeitos caracterizam dentro de uma série,
né? Então, eu vou definir a série como função de tendência, sazonalidade, ciclos e momentos aleatórios aí, chamado outliers, né? São situações que aparecem aí que a gente chama de outliers, ok? Bom, esse componente errático aí, ele faz parte de qualquer modelo, que a gente já conversou sobre isso, que é um termo que traz aí uma espécie de comportamento errático. Então, a representação matemática vai ter duas abordagens, né? Ou a forma aditiva ou a forma multiplicativa. O que significa isso dentro da distribuição de uma série, né? Quando ele for forma aditiva, é como se eu estivesse pegando a série e somando os componentes que estão integrados àquela série. Uma tendência, mais a sazonalidade, mais o ciclo, mais o componente errático, né? Então, eu estou meio que percebendo que as coisas acontecem constantemente, de uma forma bem linear, e aí eu posso somar esses componentes para montar uma série aditiva. Ou ela pode ser multiplicativa, né? Então, elas vão desenvolvendo, à medida que o tempo vai passando, vai acontecendo mais ciclos, vai acontecendo mais sazonalidade, e ela vai se distribuindo e vai, de forma assim, meio que exponencial, se desenvolvendo, né? Então, acontece da série ficar assim, ó, certo? Isso aqui é um caso típico. Ela começa lá, meio que espremidinha lá em 1950, 52, e ela vai ampliando. Veja que tem componente de sazonalidade, ela se repete todo determinado período aí, ela cai todo determinado período aí, só que o que acontece é que a dispersão dela vai multiplicando, né? Então ela vai ampliando ao longo do tempo. Então, é uma boa ideia para vocês pegarem cada série dessas que vocês estão estudando e verificar o comportamento dessa série para que a gente possa aplicar um modelo para isolar o efeito de tendência, sazonalidade, outliers, né, e componentes cíclicos, né? Então, é sempre interessante a gente mergulhar na base de dados, compreender a base de dados, verificar que essa base de dados está se desenvolvendo com determinadas características, e aí sim começar a entender o que é que vocês estão estudando, né? Então, essa é a importância de vocês estarem fazendo isso. Vamos imaginar aqui o caso específico do preço da soja, né? Veja que a soja, a série original, sem fazer nada, ela tem essa determinação aí, essa característica aí. Distribui ao longo do tempo. Então, não fiz nada, só peguei a série e coloquei no plot, né? Fiz um plot daquela série. Ficou desenvolvida ao longo do tempo e ela tem uma característica. Já visualmente, eu já tenho uma identidade dessa série, né? Então, ela tem algumas oscilações interessantes e eu preciso identificar aqui. A primeira coisa que eu vou tentar identificar aqui é uma tendência, né? A primeira coisa, então eu vou fazer como se eu estivesse desenhando uma tendência linear. Essa tendência pode ter várias dimensões. Ela pode ser polinomial, ela pode ser parabólica, ela pode ser exponencial, ela pode ser potencial, ela pode ser polinomial de ordem 4. Então, ela pode ter diversas configurações. Acho que vocês se lembram muito bem do curso de matemática de vocês, que lá vocês estudam várias funções, né? E vocês derivam várias funções. Função logarítmica, função exponencial, função potencial, função polinomial de ordem 3, função parabólica, uma parábola, né? Então, vocês têm várias funções, né? E agora eu quero usar essas funções para calcular a tendência. Então, eu tenho aqui uma tendência. Essa tendência eu inicio pelo modelo mais simples, que é a tendência linear. Traço uma reta nesse negócio. O que é uma tendência linear? É a regressão que você está fazendo ao longo do tempo. Nós já até fizemos isso quando vocês calcularam a taxa de crescimento de uma série usando a regressão. Pega a minha função, né? Y é função de tempo, né? Então você vai ter uma reta e o tempo vai ser exatamente cada período aí. Então, a primeira etapa aí, você faz isso no Excel, você faz isso no R, você faz isso na mão, você faz isso, você tendo a dispersão, uma reta de regressão ali, pronto, está resolvida essa tendência. Partimos da linear.
Depois nós vamos verificar se essa tendência é exponencial, se ela é potencial, se ela é polinomial, tá certo? Bom, isolei a tendência da minha série. Olha o que eu estou fazendo. Eu peguei a série e já identifiquei uma tendência, certo? Aí vou para a segunda parte, que é calcular o índice de sazonalidade, né? Então, eu preciso agora saber se essa série de preços aqui, ela guarda característica de sazonalidade dentro da distribuição dela. Então, ela tem aí componentes, né, formas e modelos para calcular esse componente chamado sazonalidade, ou índice de sazonalidade. Então, o que eu tenho aqui? No eixo de baixo aqui, eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, eu vou tentar construir aqui se existe sazonalidade dentro do determinado ano, em que determinado mês que a série está alta e ou que a série está baixa. Isso é legal, isso é importante. Por quê? Porque permite que vocês façam uma análise para saber em que momento que você está agora. Se você está no momento de entre safra ou você está no momento de abundância, de super safra, né? Ou se você está no momento de início de uma safra. Então, isso é importante, isso é razoável a gente saber, enquanto economista, para poder tomar decisões, sobretudo, de política de gestão, de política pública, né? A inflação está alta em determinado momento, mas é característica nesse período do ano a inflação ficar alta? Então a gente vai examinar por um processo de sazonalidade, de identificação de sazonalidade, para verificar se naquele mês, naquele ano se repete. Por exemplo, aqui eu pego lá uma série que vai de 1970 até 2006, e eu analiso aqui todos os anos, janeiro, fevereiro, março, 70. Janeiro, fevereiro, março, 71. Janeiro, fevereiro, março, 72. Eu analiso todos esses anos e verifico que, em média, todo mês de janeiro, o preço da soja está acima de 100. Ou seja, ele está um pouquinho maior. E quando ele chega aqui embaixo, ele já baixa para 94. Então, ele fica no começo do ano acima, e aqui, quando chega em julho, agosto, o preço está baixo. O que significa isso? Que nesse momento aqui eu devo ter uma safra, uma super safra, e nesse momento aqui eu devo ter a entre safra, né? A hora que está plantando. O preço escasseia, o produto escasseia, o preço sobe. O produto aumenta, o preço cai. Então eu consigo identificar que, por meio de uma análise de índice de sazonalidade, eu consigo identificar exatamente que período que nós estamos e o que é que eu posso esperar do preço nesse período, sabendo que eu estou numa entre-safra, né? Bom, e aí, por fim, quando eu desconto, olha, já estou aqui com a série bruta, aqui eu estou com a série descontada a tendência, aqui eu estou com a série descontada a sazonalidade. Então, o que resta para mim é o movimento cíclico, que é o que nos interessa aqui, certo? É a gente saber exatamente que toda série, ao longo do tempo, ela guarda componentes cíclicos, ela oscila em torno de uma trajetória normal. Às vezes a economia está superaquecida, às vezes a economia está em recessão. Às vezes a economia está aquecida, às vezes a economia está saindo da recessão, né? E o ideal é que a gente trabalhe numa certa estabilidade, né? E esse é o ponto principal. A gente precisa de ter estabilidade nas variáveis econômicas para que a gente possa fazer planos de longo prazo, né? Então você tem aqui a tentativa de identificar se a série é estável, estacionária, tem estabilidade ou se ela tem movimentos cíclicos muito abruptos. Então é importante que a gente identifique isso numa série. Em resumo, toda série temporal guarda características distintas de tendência, de sazonalidade e de movimento cíclico, ok? Isso é importante, é necessário que vocês façam esse estudo, é necessário que vocês identifiquem isso, estudem isso e me apresentem um relatório. Como é que funciona isso no modelo matemático? Olha, y é função de t, ou seja, agora eu quero isolar a tendência. Da série eu quero isolar a tendência matematicamente. Olha lá, a tendência estimada é igual a alfa mais beta t,
mais um componente que eu vou chamar de sazonalidade, né? Uma componente dummy aí, né? Que nós vamos ver mais adiante. Qual é o procedimento? Olha, eu tenho 4 modelos aqui de partida: o linear, o exponencial, o potencial e o polinomial, certo? São os modelos matemáticos que nós temos para caracterizar uma série de tempo, certo? Então eu tenho lá o modelo linear, y é igual a mais b de t. O que é t? T é a série de tendência. Como é que eu caracterizo essa tendência? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, reticências N, certo? Ele vai chegar até N, né? Então, T vai de 1 até N, né? Exponencial, Y é igual a ABT, ou seja, aqui eu tenho o exponencial, a minha variável está no expoente, o parâmetro que eu vou estimar, Y, e a variável está no expoente. O que está no expoente é uma variável, não é um parâmetro. Então, estando uma variável no expoente, a minha variável aqui é tempo. Então, eu joguei o tempo lá no exponencial. Como é que eu tiro esse expoente? Eu logaritmizo isso, como vocês fizeram lá para calcular a taxa de crescimento. Se uma variável está no expoente e eu quero descobrir que aquela incógnita, como que ela se desenvolve, o que eu faço para tirar uma incógnita do expoente? Eu transformo em logaritmo a minha série, então ficaria log de y igual a mais b, mais t vezes log de b, certo? Então seria você estaria trazendo o t para baixo, logaritmizando o parâmetro, né? Então ficaria log de y igual log de a mais log de p vezes t, certo? Bom, aí eu tenho o potencial. Y é função de a vezes t elevado a b. Olha que o potencial agora é um parâmetro estimado, né? Então eu tenho aqui y é função de a, que é um parâmetro a ser estimado, b é um parâmetro a ser estimado e a variável está aqui embaixo, né? Que a minha variável aqui é t, é o tempo, então está aqui embaixo. Então y é função, né, de... Também posso desenrolar isso aqui por uma logaritmo, né? E polinomial quando eu tenho lá várias trajetórias aí que estão se desenvolvendo ao longo do tempo. Em geral, o que eu vou fazer? Posso também suavizar uma série temporal por média móvel, né? É muito comum também a gente usar média móvel. Eu vou até fazer um exemplo aqui com média móvel. Não necessariamente é a única forma. Tem a tendência linear, a exponencial, a potência polinomial. E aí a Júlia poderia perguntar para mim, professor, como que eu escolho? Qual dos modelos eu vou usar na distribuição da minha série? Bom, eu vou partir do seguinte pressuposto. Vou partir da linear, obviamente, mas depois nós vamos tentar encaixar um modelo matemático na base de dados que você coletou. A base de dados, quando você coloca ele num gráfico, você já vai ter uma ideia de que decomposição ela está. Se ela está exponencial, se ela está potencial, se ela está polinomial, né? Uma parábola. De que forma? Então, a base de dados dá uma pista de qual modelo você vai usar. Bom, aí você escolhe lá um modelo. Tem um modelo linear, potência, exponencial e polinomial. Qual é que dá o melhor grau de ajuste para mim? Vocês já estudaram isso em econometria. Qual é o modelo que me dá o melhor grau de ajuste? Aquele que tem um coeficiente de determinação próximo de 1, ou seja, o R2 próximo de 1. Aí eu calculo o modelo linear, calculo o R2. Calculo exponencial, calculo o R2. Calculo potência, calculo o R2. Calculo polinomial, calculo o R2. Quando eu tiver um R2 próximo de 1, eu vou comparar cada modelo, aquele é que mais se ajusta à base de dados, que pode ser o linear, pode ser o exponencial, pode ser o potencial, pode ser o polinomial. Lembram disso? Vocês estudaram isso lá no curso de Introdução à Econometria. O coeficiente de determinação, que é o R2, me dá o grau de ajuste do modelo. O grau de ajuste é o modelo que eu estou estimando se adapta à minha base de dados de acordo com as dispersões em torno daquela série, aquela linha que eu estou estimando. Ou linha, ou uma parábola, ou uma potência. Então, é como se eu estivesse pegando aqueles pontinhos, né, aquelas nuvenzinhas de dados e tentando traçar uma reta ali no meio e tentando verificar qual a reta que mais se adapta ali naquela configuração. Então, essa é a forma da gente escolher qual modelo eu vou usar.
Nesse caso aqui, eu vou usar um caso bem tranquilo, porque vai ser um de média móvel por enquanto, mas depois eu posso abrir isso para vocês fazerem várias formas. Bom, uma forma também de se calcular isso aqui é você usar os modelos ARMA, né? Aliás, eu já tenho até um vídeo lá para vocês depois, para a gente trabalhar com os modelos ARMA, modelo autorregressivo com médias móveis. Então, vamos trabalhar isso mais adiante. Então, como eu disse, nós vamos trabalhar com média móvel aqui, na Cora. Como que eu calculo a sazonalidade? Né? Representação matemática da sazonalidade. Eu pego a minha série e retiro a sazonalidade e isolo a tendência. Né? Então, qual seria o procedimento? Obter o índice de sazonalidade, né? Dividir a série pelo índice de sazonalidade, né? Ou seja, eu vou tentar isolar, né, se a minha série apresenta picos ou quedas, né, topos e fundos bem definidos ali. Né? Picos lá em cima, e repete aquele pico lá em cima, repete aquele topo lá em cima, e fica o tempo todo repetindo ao longo da minha série. Então, eu vou tentar isolar isso. Então, vou obter um índice de sazonalidade e dividir a série pelo índice de sazonalidade. Aí eu estou fazendo o quê? Dessazonalizando a série, que é algo que vocês pesquisam no IBGE e você já tem, às vezes, pronto lá. Nem para todas as variáveis, mas algumas tem. Então, vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação. Né? O ano 1, 601, 617, 631, 648. O ano 2, 658, 672, 692, 721. Como é que fica o cálculo do índice de sazonalidade? Eu vou tirar uma soma e vou calcular uma média. Então, vamos pegar a média do ano 1, a média do ano 2. Como é que eu sei que, em relação à média, o primeiro trimestre, o segundo trimestre, o terceiro trimestre, o quarto trimestre se comportam? Então, o que eu faço? Eu calculo uma proporção, né? Do primeiro trimestre em relação à média, do segundo trimestre em relação à média, do terceiro trimestre em relação à média, do quarto trimestre em relação à média. Aí eu tenho a ideia de como que está o desenvolvimento da minha série em relação a uma média. Ok? Então vamos lá. 601 para 624 é 96%. 617 para 624 é 98%. 631 a 624 é 101%, ou seja, ele é um pouquinho maior que 624, então ele é 101%. 648 para 624. Quanto é que você espera que vai ser aí, Lucas Costa? Acima ou abaixo de 100? Acima de 100. Muito acima, né? 648 e 624, perfeito, 103, né? Então, a ideia é exatamente essa, eu vou achar uma proporção em torno da minha média. Então, veja o que acontece também no segundo período, 658 em relação a 686, abaixo de 100. 672 em relação a 686, abaixo de 100. E aqui, 692 para 686, 100,89. Olha o que eu calculei. Eu calculei o índice de participação de cada ponto em relação à média anual. E aí eu vou calcular o quê? Uma média. 2 pontos aqui, ó. 96 mais 96, 96, 18. 96, 32 mais 96, 04. Acho uma média, 96, 18. 98 com 97, 98,41. 101 com 100, 100. 103 com 105, 104. Ok? Então, olha só o que a gente fez. Achou o índice de sazonalidade. Pronto, é esse o objetivo aqui. É você tentar pegar a minha série, calcular uma média, calcular a proporção e verificar qual é. E depois eu tiro a média. Essa média, se eu tiver 15 anos, ele vai representar em 15 anos uma média daquela composição. Se eu tiver 10 anos, ele vai representar uma média daquela composição. Ok? Aí eu tenho o índice de sazonalidade que se repete aí para todos os anos. E aí uma coisa que eu vou fazer, né, é tentar fazer uma proporção aqui de 90... Ó, isso aqui em relação a 96, 625. Então, se eu não tivesse tido, né, esse componente aqui cíclico, ele seria exatamente isso aqui dessazonalizado. Né? Bom, isso daqui também pode ser feito dessa forma. Ó, janeiro, fevereiro, março, abril. Né? Vou lá fazer exatamente a minha proporção em relação a isso, tiro a média e faço meu resultado aqui ajustado.
Eu nem vou trabalhar muito com isso aqui. Eu vou trabalhar com o índice, que é o que me interessa aqui. Então, o que significa o índice? Olha, é a média de todas as proporções em relação a cada período em relação à média anual. Então, esse índice é que me interessa aqui. Esse resultado ajustado não me interessa por enquanto. Eu não vou dessazonalizar a série, não. Eu só vou pegar o índice de sazonalidade, porque é ele que me interessa aqui. Ok? Então, ele aqui em média, ficou isso aqui, então, normal. Bom, aí o que eu vou fazer? Eu vou agora tentar pegar minha série observada, né? 117, 126, 132, o que você coletou aí de PIB, de Selic, de inflação, sei lá o que você fez aí, né? Aí você tem a série Y. Calcula a tendência, né? Calcula uma tendência que pode ser média móvel, que pode ser linear, que pode ser exponencial. Você calcula uma reta, coloca aqui, calcula uma média móvel, coloca aqui, e calcula o índice de sazonalidade, certo? O índice de sazonalidade. Coloca aqui tudo ao lado, ó. A tendência, a índice de sazonalidade. Aí você multiplica isso aqui por isso aqui, vai dar os valores sazonais da tendência, certo? Então multiplica aqui T com S, ó, T com S. E para você achar o componente cíclico, você faz o seguinte, pega a observação e divide por esse produto aqui, ó. Aí você tem o ciclo econômico, né, que é o que me interessa aqui. Se eu quiser suavizar o ciclo ainda mais, eu faço uma média móvel aqui, como, por exemplo, 3, né? Eu vou fazer uma média móvel aqui, esse mais esse dividido por 3, 118. Então, veja, é muito simples a ideia, né? O que eu quero? Eu quero o índice de sazonalidade, eu quero a tendência, multiplico os dois, pego o observado e divido por esse componente. Eu vou ter o componente cíclico, certo? E esse componente cíclico vai ser a minha série de ciclo aqui, ó. Certo? É essa série que me dá esse componente aqui, certo? Então, existe esse processo aqui, que é a decomposição clássica de uma série temporal. Né? Eu diria para vocês, né, que vocês partem de uma série, isola a tendência, isola o índice de sazonalidade, multiplica o índice de sazonalidade pela tendência, pega o valor observado, divide por esse produto, pronto, você tem o ciclo econômico. Perfeito, eu cheguei no movimento cíclico. Beleza, agora, por que isso é importante para nós? Primeiro, porque eu estou conceituando para vocês, né? Uma série temporal tem esses componentes. Todas as séries temporais têm esse componente. Ela pode ser calculada por diversos procedimentos. Aqui eu só estou selecionando alguns. Ó. Ele pode ser calculado pelo census 2, X11, X11 arima, X12 arima. Tem pacotes que já calculam isso automaticamente, né, para vocês saberem o resultado final disso. Então, tem pacote no R que calcula isso. Eu vou rodar isso aqui para vocês. Ó. Eu vou tirar aqui o meu gráfico, né? Vou limpar aqui a minha série. Sempre façam isso, pessoal. Está carregado aqui, limpa tudo. Né? Façam aqui, deixa eu ampliar aqui um pouquinho o tamanho, para vocês enxergando aí o que é que eu estou fazendo. Né? Então, eu estou aqui, né, com o cabeçalho, novamente, estou com o cabeçalho aqui, aquela coisa que é tradicional, setar, depois limpar, pegar o PIB já está aqui, né? E agora vamos gerar o PIB aqui. Pronto. E o plot. Agora eu posso voltar aqui. Pronto. Virei aqui, vou fazer a estatística, o histograma, já fizemos isso, isso aqui não vou mais perder meu tempo, vocês já sabem fazer isso, deflacionei a série, calculei o PIB real, achei o valor mínimo, o valor máximo, bonitinho, o PIB nominal e o PIB real, não tenho que ficar mais perdendo tempo com isso, todo mundo aqui já sabe fazer isso, tenho certeza absoluta. Agora não. Agora nós vamos fazer a decomposição, certo? Para decompor aqui, pessoal, olha, esse comando aqui, ó. Vou abrir até mais aqui para vocês verem como é que é o comando, olha lá. Certo? Então, a primeira parte que nós fizemos ali atrás foi decompor a série. Então,
a decomposição da série na forma aditiva e a decomposição a série na forma multiplicativa, certo? Depois vocês podem escolher qual que vocês vão usar. Eu vou usar essa aqui em forma aditiva por simplicidade, mas depois tem que verificar se a série é aditiva ou multiplicativa. Para isso, vão lembrar o que eu acabei de falar, que vocês anotaram aí o caderno de anotação de vocês. O aditivo ele vai ser o y é t mais s mais ciclo mais, então seria como se tivesse tudo crescendo de forma linear. E o multiplicativo ele vai crescer exponencialmente aí. Eu vou admitir essa daqui, tá certo? Então vamos lá. O PIB, certo? Olha lá, eu já admiti aqui, ó, vou até abrir aqui para vocês verem, né? Que aqui eu já estou fazendo a decomposição, ó. O próprio programa já está decompondo aqui, ó, né? Então ele já está gerando aqui as variáveis, ó. A parte sazonal, a parte, olha lá. Então ele pega a série observada, original, gera a série sazonal, olha aí, já pegou a série sazonal, né, já descontada, gerou a tendência linear, né, e aí gerou o ciclo, ó, já gerou aqui toda a série. Tudo aquilo que nós fizemos lá na aula, ele já gerou aqui. E aqui ficou um gráfico do tipo aditivo, né? Então, aí eu vou mostrar o gráfico agora, né? Que a gente vai... Olha lá. Então, ele vai fazer o summary. Olha lá, o summary, né? Peraí, deixa eu fazer de novo aqui, porque acho que eu... Tá, o summary, é o resumo de tudo. Aí ele vai fazer o gráfico. Olha lá. O gráfico vai mostrar exatamente aquilo que nós acabamos de falar com vocês, ó. O valor observado, né? A tendência, pode ver que a tendência já foi calculada aqui como uma espécie de média móvel, certo? A sazonalidade, ó, ele pega lá e calcula a sazonalidade e vai replicando a sazonalidade, o índice de sazonalidade. Depois ele pega a tendência, multiplica pela sazonalidade e acha o ciclo, que está aqui, ó. Então a série já gerou o ciclo aqui, ó, certo? Estão vendo aqui, né? Então, a decomposição na forma aditiva da série temporal já está feita praticamente automático, né? Então foi feita aqui. Aí o que que eu vou fazer, ó? Eu quero ver só o PIB potencial. Olha lá. PIB potencial, ó. Tendência. Está aqui a série. Ó. A série está aqui, né? A série está aqui, PIB tem tendência, ó. Né? E eu posso chamar essa série para dentro do meu modelo e tirar o PIB efetivo, calculei o hiato. Então aqui eu tenho o PIB potencial distribuído graficamente. Então, PIB.T, que eu chamei de ponto T, PIB, que eu calculei aqui, né? Ó, o aditivo, PIB real, decompose, ou seja, aqui, ó, esse é o componente que eu vou usar. PIB tipo aditivo. Então, PIB, que é a variável que eu já calculei do PIB real, e o modelo que eu vou usar vai ser o aditivo. Aí, chamei ele aqui, achei o summary, né, e fiz um gráfico, nada mais que isso. Quando eu chamar a tendência aqui, eu estou pegando o resultado desse danado aqui, ó, PIB-RA, ó, que é esse aqui, ó, que é o resultado dessa decomposição, e estou isolando a tendência, ó. Veja que eu estou isolando a tendência. Quando eu ponho esse cifrão aqui, eu estou isolando a tendência. E aí eu gerei a minha série, né? A série está aqui embaixo, né? É média móvel, é uma espécie de média móvel, então ele vai eliminar alguns componentes no começo e alguns componentes no final, ó. Ele faz uma média móvel 12 meses aqui, né? E aí ele faz o gráfico aqui suavizando mais a... Bom, aí eu vou tirar só a parte aleatória. Olha lá, PIB tá, dá. Então aqui é a parte aleatória. Ou seja, ele já isolou aqui para mim o ciclo. Esse ciclo aqui, né, que já está aqui, ó, já tá calculado, ó, certo? Passei,
a parte randômica ou aleatória já calculou aqui, né? O que é o hiato do produto? Então, eu pego o PIB real menos o PIB tendência, certo? Olha lá. Vou fazer aqui, ó. Tá, tá, tá. Pode ver que é o mesmo. Tá vendo? Ó? Ele já fez isso aqui lá em cima, né? Então, PIB aleatório aqui já é o ciclo que está aqui, ó. Então, já está pronto aqui. Essa série vai ser a série que eu vou chamar de hiato do produto e vou colocar no meu modelo de regra de Taylor, no modelo IS, no modelo condição paridade, no modelo paridade não, no curva de Phillips. E se eu quiser fazer multiplicativo, também eu posso fazer.